A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Pastor Fábio aqui, mais um áudio. Desta vez vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Leiamos a palavra do nosso Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegou-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até aqui, Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Bom, amados e queridos irmãos, esse texto, esses versículos, são bem conhecidos de todos nós, povo de Deus. Muitas pregações nós ouvimos acerca do assunto, mas eu tenho algo a acrescentar aqui para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento espiritual neste áudio aqui dos nossos grupos, em nome do Senhor Jesus. Bom, vemos que haviam 10 virgens. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? E o 10, por que o 10 virgens? 10 é o número de totalidade, tá? Totalidade, guarda isso. Qual a diferença entre o 10 e o 7? Nós vemos na Bíblia que o 7 é o número de perfeição, onde aparecem os 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas, 7 anjos, 7 castiçais, não é? E por aí vai. 7 cálices da ira de Deus. E o 10 fala da totalidade, a qualidade de pleno e de repleto, ou seja, é um número arredondado. É um número para que Deus possa estabelecer, nesse caso aqui, um percentual. Tá? 10 virgens, tá? Essas virgens são, com certeza, a igreja. Tá? Eu sei que há várias interpretações para o texto. Uns dizem, inclusive, que é Israel, mas não vejo como Israel sendo a virgem aqui. Né? Inclusive você vai ver uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Paulo ele diz, né, que ele tinha zelo da igreja, porque ele tem preparado a igreja como virgens para Cristo, como virgem para o seu esposo, que é Cristo. Ou seja, a igreja, o próprio apóstolo Paulo compara ela como uma virgem, porque nenhum homem, né, desde aquela época, gostaria de casar com uma mulher que não fosse virgem, okay? Com uma varoa que não fosse virgem. Essa é vamos dizer assim, até uma tradição, né? E Jesus também é a mesma coisa. A igreja, ela está sendo preparada como uma virgem para o esposo. O que a virgindade significa? Significa pureza, não é? E a igreja, ela é uma noiva do Cordeiro. E ela não pode ser uma prostituta, por exemplo. Então ela tem que ser uma noiva pura, imaculada, virgem, santa. Então por isso que fala sobre virgem. Por que 10? Porque é a totalidade da igreja. A igreja do Senhor em toda a terra. É o número de povos chamados pelo nome do Senhor. Povos que, entre aspas, aceitaram Jesus, não é? Que o mundo olha e fala assim: aqueles ali são crentes. Isso é a totalidade da igreja na terra. Tá? Aí você vai ter todas as denominações. É a totalidade das igrejas. Agora, o texto vai dizer que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, 10 virgens, né? Então, que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Veja que se só existisse só esse versículo aqui na Bíblia, né, que o reino do céu é semelhante a 10 virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, nós não veríamos diferença alguma entre as 10 virgens. Porque todas as 10 eram virgens, todas as 10 tinham lâmpadas, todas as 10, né,
saíram ao encontro do esposo. Então, nós vemos que todas aqui, a princípio, são iguais. Todas são virgens, todas são igreja, ok? Mas o que vai diferenciar é justamente a presença do azeite. Amém, amados irmãos? Então, diz a palavra que eles tomaram as suas lâmpadas. Salmo 119, verso 105, por exemplo, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, a lâmpada aqui é a palavra. O que mais é a lâmpada na Bíblia? Você vai ver que Apocalipse, por exemplo, 21, 23, vai dizer que o cordeiro é a lâmpada. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, qualquer que me segue não andará em trevas. Então a palavra também é Jesus, porque Jesus é o verbo que se fez carne. Então todas as virgens tomaram a lâmpada, tomaram Jesus, porque todas as pessoas, entre aspas, aceitaram Jesus, receberam Jesus como Salvador. Não é verdade, amados irmãos? Mas só que há uma diferença, não é? 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Aqui nós vemos, desta totalidade de 10, o percentual. Como a coisa começa a estreitar, por quê? Porque assim como existe 10 virgens na totalidade, somente a metade é de pessoas salvas. Se Jesus voltasse agora, a metade pelo menos estaria salvo. É esse percentual que a Bíblia está registrando, não é? 5 era prudente, 5 loucos. Se tivesse 100, 50 era prudente, 50. Se tivesse 1.500 loucas, 500 prudentes. Então uma coisa é tão séria, mas é tão séria, é o fato de uma virgem ser louca, não é? Que, vamos tomar por exemplo o livro de Esther. O rei fez um grande banquete e o rei chamou a rainha Vasti para mostrar a sua glória, a sua beleza para as pessoas. E Vasti recusou ir no banquete. E a Bíblia vai dizer que o rei também depois fez uma lei para que Vasti nunca mais entrasse na presença do rei. E o rei chamou várias virgens, escolheu dentre essas virgens Esther para a esposa. É lógico que o livro de Esther está contando uma figura sobre Jesus, o rei, sobre Vasti, que é Israel, que rejeitou o banquete, e sobre a virgem Esther, que é a igreja. Né? João vai dizer que o Senhor Jesus veio para os seus, o povo de Israel, mas os seus não os receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então, o que nós vamos entender aqui a princípio na parábola das 10 virgens? Que ser virgem louca é algo muito grave, a ponto de o rei, lá na frente, né, o próprio Senhor Jesus, que é o noivo, ele rejeitar a virgem louca. Por quê? Porque a virgem ser louca é uma grande falta de respeito, assim como Vasti teve uma grande falta de respeito para com o rei. Não é? Ser virgem louca, né, é um grande desrespeito a Jesus, uma grande desobediência que manda nós sermos cheios do Espírito Santo. Por outro lado, a prudência, né? Provérbios 7,4, por exemplo, vai dizer, diz a sabedoria minha irmã e a prudência seja minha parenta. Prudência, irmão, o que significa prudência? Prudência é uma virtude de prever, de procurar evitar inconveniências ou perigos, ter cautela, ter precaução, se prevenir, uma pessoa prevenida. Então, na verdade, a virgem prudente, ela é prevenida no sentido de que ela quer evitar o pior. Então, uma virgem prudente, ela está preocupada com a volta de Jesus, está preocupada com a salvação, está preocupada com a vida espiritual, e Jesus se agrada disso. Não é? Já a virgem louca, ela não se preocupa em buscar, não se preocupa em ter vida com Deus, ela se acha a igreja. Um exemplo. Se você chegar para uma virgem louca hoje e falar para ela, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a presença do Senhor, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Sabe o que ela vai falar? Não precisa disso não, você não tem nada a ver não. Lá meu pastor me ensina que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso andar de qualquer maneira, porque eu sou igreja do Senhor, somos lavados, irmãos, somos filhos de Deus. Verdade, você é igreja, só que pode estar sendo uma virgem louca. Por quê? Porque não está se preocupando em fazer a vontade de Deus. E isso é muito sério. E nós vemos que nessa saída elas tomam sua lâmpada. Não é? Ou seja, elas têm Jesus. Elas estão indo ao encontro do esposo. Isso é fato. Todas as pessoas que creem em Cristo, elas estão indo se encontrar com Jesus de uma forma ou de outra. Elas vão ter que se encontrar com Jesus. Não é verdade? Umas para ouvir apartai-vos de mim. Outros para ouvir vinde bendito do meu Pai. Né? Umas vão entrar no abrir e fechar de olhos no reino do Senhor, e as que morreram vão ressuscitar primeiro, claro,
Mas aquelas também que não quiseram, também mais cedo ou mais tarde vão se encontrar com o Senhor Jesus. Não significa se encontrar, que significa que vai entrar. E nós vemos aqui que essas virgens loucas tomaram sua lâmpada, não levaram azeite. Ou seja, foram desprovidas do Espírito Santo. Eu fico espantado ao ler o texto e saber que existe igreja, irmão, que está sem o Espírito Santo. Isso é muito grave, irmão. Isso é muito grave mesmo. Você veja, por exemplo, a igreja de Laodiceia, em que o noivo, que é Jesus, estava do lado de fora. Ele dizia que estou à porta e bato. Isso é grave. Pessoas fazendo a obra de Deus sem o azeite, sem o Espírito Santo. Será que existe? Existe. Está escrito aqui, não levaram azeite consigo. Eu vi uma postagem esses dias no Facebook, não sei se os irmãos viram, uma igreja em que o pastor se vestiu de Papai Noel, botou a árvore de Natal em cima do púlpito e eu estava lá cheio de presente. Irmãos, isso é igreja sem Espírito Santo. Acorda, igreja. Igrejas que fazem do palco, do púlpito palco, não é? Igrejas que já não tem mais o entretenimento, ocupou o lugar da palavra, né? Então ali está fizeram uma espécie de danceteria de discoteca, né? De baile dentro do culto. Ou seja, a palavra não é o atrativo principal, ou seja, falta o azeite, falta a presença do Senhor. A presença do azeite não significa que muitas vezes vai atrair multidões, porque nós vemos João Batista, ele tinha um azeite e ele está no meio do deserto pregando, as pessoas iam ter com ele sim, mas a pregação não era para acariciar o ouvido de ninguém não. Aleluia. Então nós vemos igrejas lotadas aí de pastores pregando o evangelho da prosperidade, que é o falso evangelho, prometendo às pessoas que vão ganhar as coisas, que vão melhorar de vida, né, que vai ser lucrativo, reunião dos empresários, mas esse é o falso evangelho, desprovido do azeite. Estão atraindo pessoas só para o bem material, mas não estão atraindo as pessoas para a cruz, não estão chamando as pessoas para o arrependimento. Então ser virgem louca é um pecado muito grave, porque rejeita a unção, rejeita Jesus, rejeita. Por quê? Por que eles não tomaram azeite? Simplesmente estavam desprezando. A Bíblia vai dizer, aos que me honram, eu honrarei. Os que desprezam serão enviolecidos, ou seja, tornarão uma coisa má, uma coisa vil. Asa, ele é um rei que começa a buscar o Senhor, faz o concerto de buscar a Deus, né? E o profeta vai dizer para ele: ó rei Asa, ouve a palavra do Senhor. Se vocês buscarem o Senhor será achado de vós. Mas se você deixar de buscar, o Senhor também desprezará a vós. Então, essas virgens loucas, elas não estão preocupadas em se encontrar com Jesus, estão preocupadas em ir. Ela está indo. Né? E a virgem prudente não, ela está precavida, ela está se preocupando, ela está pensando, né, na volta de Jesus. Ela está pensando: Jesus, se voltar hoje, Jesus tem misericórdia da minha vida. Ela está pensando que Jesus pode voltar hoje, agora. Já a virgem louca não, ela está nem: Jesus não vai voltar agora. E elas tomam suas lâmpadas, suas vasilhas e vai ao encontro do esposo. Só que a Bíblia diz, verso 5, que tardando o esposo, todas tosquenejaram e adormeceram. Não é? Uma coisa interessante é que tem dois pontos de vista aqui. Jesus, ele nasceu há 2018 anos atrás, vai para 2019 anos, mas Jesus morre com cerca de 33 anos. Então 2018 menos 33 dá 1985. Então há 1985 anos que Jesus falou esta palavra. Não é? Quantas virgens já surgiram desde esta palavra? Tanto ganhadas por Pedro, Paulo, pelos apóstolos, pela igreja na Idade Média, pelas igrejas há 100, 200 anos atrás. Significa que há 1985 anos, muitas virgens já dormiram no Senhor. Todas dormiram. Não é? Uma parcela que está hoje viva, que é a nossa geração, poderá dormir a qualquer momento se Jesus não voltar. Então todas dormiram. Só que, por outro lado, também existe a questão aqui do sono espiritual. Não é? A Bíblia vai dizer que em vários momentos: não durmamos, pois, como os demais, sejamos vigilantes. Paulo vai falar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Né? Então, todas essas adormeceram, porque devido à demora da volta de Jesus, o que está acontecendo nos últimos tempos é que a igreja tem dormido. Aquilo que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos são igreja, mas até mesmo a virgem prudente tem
dormiram espiritualmente. Nós conhecemos, você deve conhecer várias igrejas que os irmãos buscavam já não buscam mais. Já não estão mais naquele grau de consagração na presença do Senhor. Não é? Pessoas que viviam para buscar a Deus, hoje em dia, acham que não precisa mais, porque já atingiram um nível espiritual. Então até a igreja prudente tem largado de buscar a Deus. Mas chegará um tempo que a Bíblia está dizendo que todos adormeceram. Mais próximo da meia-noite, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Aqui outra coisa interessante. Né? Porque se todas dormiram, quem estava gritando, irmãos? Quem estava gritando? Aí vem o esposo. Houve uma voz, houve um despertamento, claro, na pessoa do Espírito Santo. A meia-noite espiritual, não é meia-noite da meia-noite literal, não é? Porque enquanto for meia-noite aqui, é meio-dia no Japão, por exemplo, é outro horário nos Estados Unidos e por aí vai. Então, a meia-noite significa uma hora avançada, né? Romanos vai dizer que vai alta a noite e vem amanhecer no dia, ou seja, é o fim de um período e começando outro período, né? Então, quando depois da meia-noite começa uma nova época, não é? Um tempo em que vai falar da volta do Senhor Jesus, em que começa um novo ciclo de vida para a humanidade. Então, Gênesis 24, nós vamos ver um texto lindíssimo que vai falar sobre a figura do arrebatamento, tá? Tem ali todos os personagens envolvidos nessa trama maravilhosa. Inclusive, vai ter uma parte que Eliezer, ele vai estar do lado de fora da casa. Aí ele é chamado, vinde bendito, entra na casa, não fica do lado de fora. Uma coisa tremenda, ou seja, o Espírito Santo ele não pode ficar de fora, o Espírito Santo tem que tomar o lugar dele na vida de cada um. Então Rebeca, na verdade, é a esposa de Isaac, que vai ao encontro de Isaac, e Isaac vai ao encontro dela em Gênesis capítulo 24. Então nesta palavra, em Gênesis 24, Eliezer é o Espírito Santo que é enviado a trazer a esposa. Interessante, muito interessante o texto aqui. O servo de Abraão, não é? Ele vai dizer, mas se a esposa não quiser vir, o seu filho vai lá buscá-la? E Abraão vai dizer, longe de mim que meu filho vá naquele lugar. Ou seja, Jesus, se a igreja rejeita, se a igreja é louca, Jesus não vai voltar para buscar ela à força. Ok? Ela vem de livre e espontânea vontade. Então a virgem louca, Jesus poderia obrigá-la, mas se ela não quer, então quem perde é ela. Então, nesse caso aí, em Gênesis 24, nós vemos as figuras interessantíssimas do arrebatamento. Abraão é Deus, Eliezer é o Espírito Santo, Rebeca é a igreja e Isaac é Jesus, que vai se encontrar com Rebeca no campo, ou seja, há um encontro. A noiva vai ao encontro do noivo e recebe, e ali eles se casam. Aleluia, assim também será a volta do Senhor Jesus. E quando ele busca a esposa para Isaac, ele vai de encontro, não é? a esposa certinho, e ele traz aquela esposa ao encontro de Isaac, e Isaac a encontra no campo, eles se encontram. Então Eliezer é a figura do Espírito Santo, Abraão é aquele que envia, é o próprio Deus, Isaac é a figura de Cristo, e a esposa de Isaac é a igreja. Então nós vemos que a esposa se encontra com o esposo, não é? Neste momento. Então nesse exato momento que acontece esse encontro, há ali a figura do arrebatamento. Na verdade, esse texto aqui está falando do arrebatamento. Houve um despertamento à meia-noite, próximo da meia-noite. É por isso que meia-noite é chamada a volta do Senhor Jesus. Vários irmãos têm experiências, veem ponteiros, visões. Chegando próximo da meia-noite significa que está próximo a vinda do Senhor Jesus. Está acabando o tempo. E é esse o significado que a palavra está dizendo. Meia-noite, quando estiver próximo da meia-noite, está chegando o tempo. Meia-noite acabou-se o tempo, na verdade, né? E quando elas levantaram para aquele despertamento, aí as loucas viram que não tinham azeite. Não é? Então as loucas disseram para o prudente, dai-nos do vosso azeite, eu preciso de azeite, minha lâmpada está apagando. Voltando à questão do casamento judaico, a noiva, quando ia se encontrar com o noivo,
Ela tinha que ter a lâmpada. Por quê? Porque se o noivo não viesse durante o dia, durante a noite, ela teria que ir ao encontro do noivo, levantar a sua lamparina acima da cabeça. Para quê? Para que o noivo olhasse, visse o rosto e reconhecesse, falasse: ei, é minha esposa, eu te reconheço. E se caso não tivesse a lâmpada, estivesse escuro, corria o risco do noivo falar: eu não te conheço, porque está escuro. Não é? Então, esse é o sentido da lâmpada com azeite, para que o noivo possa nos reconhecer. Não é? Por isso que vai dizer na Epístola de João: se nós andamos na luz, como o Senhor nos está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Ou seja, se nós andarmos na luz, não é para qualquer um, nós temos que andar na luz. Se nós andarmos na luz, nós temos um advogado. Senão, não é reconhecido. Por isso que ele vai dizer mais na frente: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque não tem luz. Não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo. As pessoas loucas fazem o que quer na presença de Deus, não obedecem às doutrinas, os mandamentos do Senhor, né? O santo mandamento neotestamentário para a igreja tem normas, tem obediência. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 1 que o Senhor Jesus vem como cadoche, como labaredo de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, daqueles que não obedecem o Evangelho. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 10, nem todos obedecem o Evangelho. Então o Evangelho é para ser obedecido, o Novo Testamento é para ser obedecido pela igreja. Virgem louca não obedece. Então a Virgem louca vai dizer: dai-nos do vosso azeite, que nossa lâmpada está se apagando, se apagam, ou se apagaram. Os prudentes disseram: não seja o caso que nos falte para vós e a nós, e diante os que vendem, comprai para vós. Aqui outra coisa interessante: nós sabemos que o Espírito Santo ele não se vende. Mas você vai ver Jesus falando, e você vai ver também Isaías 55, vinde comprar sem preço vinho e leite. Mas você vai ver Jesus também falando ao crente da igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que enriqueça, colírio para que unja teus olhos e veja, não é? Vestes brancas para não seja vista a vergonha da sua nudez. Então a Bíblia fala também sobre comprar coisas espirituais. A Bíblia vai dizer que aquela mulher pecadora, ela unge Jesus com um unguento de nardo puro, que estava também num vaso caríssimo. Ou seja, ela, ao fazer aquilo, desperta até mesmo Judas para dizer: este preço que ela está pagando é um preço em vão. Por quê? Porque está desperdiçando dinheiro que podia dar para os pobres. E Jesus disse que não que ele tivesse cuidado dos pobres, mas sim porque era ladrão e roubava aquilo que colocava na bolsa. Então nós vemos essa mulher chamou a atenção porque ela pagou um preço caro pelo azeite. Ok? Então, qual o preço você paga hoje pelo azeite? Não é preço em dinheiro. Você tem que pagar o preço de viver uma vida de renúncia. Há preço sim. A pessoa fala: mas Jesus já pagou o preço. Certo. Jesus pagou o preço pela salvação da nossa alma. Ele derramou sangue na cruz. Esse é o preço da redenção. Nós somos comprados, não com ouro, não com prata. Agora, qual o preço você tem que pagar? Só porque Jesus morreu por você, agora você vai viver no pecado de qualquer maneira e está tudo bem. Não, o preço é o preço da renúncia. Jesus disse: qualquer que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. A renúncia é o preço a pagar. Não é? O que é a renúncia? A renúncia do eu, do ego, da sua vontade própria, do pecado. Essa é a renúncia. A renúncia de buscar. O preço de buscar. Sim, o preço de buscar. Tem pessoas que não oram. Elas não buscam a Deus. Elas nem lembram que Deus existe. Nós amamos Jesus, mas Jesus não nos amou primeiro. Mas não significa dizer que só porque Jesus nos amou, nós temos que amar. Não é? Se alguém não ama Jesus, seja anátema. Não é? Então, temos que amar, é mandamento do Senhor. Mas a Virgem louca, elas foram então comprar. Está escrito aqui no verso 10, tendo ido comprá-lo. Eu ouvi um ensinamento no irmão, na internet, ele disse que isso aqui não pode significar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é comprado, e a Virgem louca foi lá comprar, e veio com o Espírito Santo. Mas o texto não está dizendo que ela foi comprar, e não diz que ela comprou, não. Tá? Porque eu acredito que se ela tivesse tido a capacidade de comprar e adquirir o azeite, tá? Eu acredito que elas entrariam. Porque houve a resposta. Porque ela bate na porta, o Senhor abre, e o Senhor respondeu para elas: não vos conheço. Significa que elas foram, mas já era tarde demais, não houve mais tempo. Então, é tempo de buscar o azeite agora. Você vai ver que Paulo falando também, em Efésios 5, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, sou eu que tenho que ter a capacidade de me encher.
Você não vai falar para Jesus que tem que te encher, você que tem que se manter cheio. Você tem que buscar o renovo. Você tem que buscar ser cheio. Você não pode ter um vaso rachado, pecado. Você perdeu o seu óleo da unção. Claro que o azeite na Bíblia em todo tempo é comparado com o Espírito Santo. Porque assim como no Antigo Testamento os reis, os profetas, o sacerdote eram ungidos com azeite, não é? No Novo Testamento nós somos ungidos com o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo, que serve como remédio, serve como unção, serve como alimento, serve como combustível para manter a lamparina acesa. Então, sem um azeite não há fogo, não havendo fogo, foi extinto o Espírito Santo. Então, nesta manhã, o Senhor vai acender o pavio que fumega pelo novo azeite que há de entrar. O espervitador vai cortar o borrão do pavio. Sabe o que é o espervitador? Você vai ver em Êxodo 25, por exemplo, Deus mandando Moisés fazer espervitadores de ouro. O que significa isso? Havia o castiçal, havia as lamparinas, onde tinha fogo tinha um pavio. E onde tinha o pavio, quando o pavio terminava de queimar, ficava um pavio queimado preto, aquele borrão, que não pegava mais fogo, porque se formava ali um borrão queimado. Então tinha que vir com um espervitador de ouro, que era uma tesourinha de ouro, e cortava-se aquele pavio velho para colocar um pavio novo. É amanhã de trocar o pavio, irmãos. O espervitador da palavra está cortando nesta manhã esse pavio velho, que faz com que a chama do fogo seja apagada. Mas ela vai ser acesa em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor não apagará o pavio que fumega. Antes ele vai acender. Então a virgem louca, ela vai pagar o preço agora, mas já é tarde. E a virgem prudente, por sua vez, está preparada. E o que vai acontecer com aquela que foi precavida? Guarde isso, prudência é a virtude de prever, de procurar evitar inconveniências. É uma pessoa precavida, é uma pessoa cautelosa. Não é? A cautela da virgem prudente vale a pena. Por quê? Porque nessa hora, no abrir e fechar de olho, ela vai subir, a igreja do Senhor vai subir. E interessante também, outra coisa muito interessante também, né, que verso 10 vai falar que, tendo, enquanto a virgem louca estava preocupada, desesperada em buscar e se preparar na última hora, né, o noivo chegou para as bodas, e nós sabemos, né, o que vai acontecer a qualquer momento quando Jesus voltar. Vai acontecer o arrebatamento e as bodas do Cordeiro, né? Apocalipse capítulo 19, que sua esposa foi vestida de linho fino, puro e branco, que é a justiça dos santos. Ora, linho fino e branco e puro, ou seja, vestido de noiva, vestido de santidade para uma noiva virgem e pura. Pura é virgem. E foi participar das bodas do Cordeiro. Ok, amados irmãos? Então as bodas estão aqui, sendo registrada que o Senhor vem buscar a noiva prudente para participar das bodas, e a porta se fechou. Aqui também tem outra coisa interessante, que a virgem volta e é dito para ela, verso 12, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Então nós vemos que não houve salvação para a virgem louca. Por esse texto aqui, nós vemos que ai daquele que ficar quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Ai daquele que ficar quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Porque não vai haver salvação para ele, não. Poderá haver salvação para aqueles que não conhecem o Evangelho, se é que porventura há alguém que não conhece. Não é? Vai haver salvação para o povo judeu, para aqueles que não creram, porque Romanos 11, 25 em diante, que nós devemos ignorar esse segredo, que o endurecimento vem em parte até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então todo Israel será salvo. O que todo Israel? Todo Israel que estiver vivo na época em que Jesus voltar. Tanto que Apocalipse 19 vai falar que o Senhor Jesus vem, e ele vem guerrear contra o anticristo e salvar Israel. Zacarias 12 e 14 também vai falar sobre isso, que ele salvará Israel. Então, inclusive vai se cumprir aquela palavra que diz que todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Quem transpassou Jesus foi o próprio povo de Israel. Então nesse dia a virgem vai bater e não vai ter mais jeito.
Por quê? Porque se ela não foi capaz de ser fiel ao Senhor nesse período, como é que vai ser nesta época em que os pescoços serão cortados na guilhotina, na espada? Então muitos nesta hora para salvar sua pele vão negar a Jesus. Porque hoje, se hoje negam por causa de um prato de lentilha, por causa de um momento de sexo, não vão negar nesta época? Claro, dentro da igreja são virgem louca, não tem o Espírito Santo. Como se discerne hoje uma virgem louca da virgem prudente? Virgem louca não tem o Espírito Santo, amados irmãos. São crentes, porque alguém vai falar, a igreja não é o templo, certo? A igreja é a reunião dos santos. Aqui está falando também da salvação individual, não é? Por quê? Porque tem pessoas que estão dentro do templo, vai na igreja, participa de alguns trabalhos, mas vive em adultério, é um fornicário, é um pecador, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo. Ou seja, se a pessoa está em pecado, se ela pelo menos vai, já está premeditando, já está próxima a pecar, o Espírito Santo já saiu. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode ser tentada, mas o Espírito Santo vai lá e convence ela que ela está errada, e o Espírito Santo joga por terra. Como está Isaías 59, vindo o inimigo como corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então o Espírito Santo de Deus vai lá e toca, aí está errado, não é por aí. E aquela pessoa dobra o joelho e ela vai buscar, porque ela tem o Espírito Santo. Em Romanos 8, inclusive, vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. E os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Tem que ter o Espírito Santo, irmãos. Quantas pessoas fazendo obra sem o Espírito Santo, irmãos? Isso é muito grave. Tem essas pessoas que fazem esse congresso não sei de que lá. Deus não mandou fazer nada, estão fazendo isso por suas contas próprias. É obra da carne. Fazem isso sem Deus mandar, irmãos. Então isso é muito sério, vamos despertar a igreja, vamos buscar, alerta povo de Deus, vamos ser como uma virgem prudente. Se faltou algo, os irmãos comentam aí, para nós continuarmos aqui nesse texto maravilhoso. Vamos ser como uma virgem prudente, o Senhor está voltando, não há como negociar isso, não há como dizer para você que vai dar um jeitinho, que Deus vai te salvar na tribulação, não. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10, que aqueles que não receberam o amor da verdade para se arrepender, Deus enviará a operação do erro. O azeite é o Espírito Santo será retirado. Há 2000 anos atrás que tem um que resiste ao anticristo. O anticristo há 2000 anos atrás já existia, já no tempo praticamente há 2000 anos atrás, né? Já existia o espírito do anticristo, porque João vai dizer, qualquer que nega que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, esse é anticristo. Então o anticristo já está na terra, muitos têm se feito anticristo já no tempo de João. Paulo vai dizer que já o mistério da injustiça opera. Então, o que pode resistir ao anticristo há 2000 anos? Hein? O que existe há 2000 anos sem parar? Somente o Espírito Santo. Ou então o Espírito do diabo, mas Satanás não vai se levantar contra Satanás, então ele não pode impedir a si mesmo. Quem impede Satanás é a pessoa do Espírito Santo. E a prova que o Espírito Santo será retirado é que Deus vai enviar a operação do erro. Deus não ia deixar. Alguém falou assim uma vez, mas como que Deus vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo se o Espírito Santo foi retirado e é o Espírito Santo que convence o homem? Quem te falou? Em qual parte da Bíblia está escrito que o Espírito Santo vai convencer alguém nesta época? Não é? Pelo contrário, Deus vai enviar a operação do erro para que creia na mentira, ou seja, as pessoas que não quiseram Jesus, desprezaram Jesus, foram virgem louca, a operação do erro virá e elas vão crer no anticristo. Vai ser como nos dias de Acabe, não é? Acabe não obedece a Deus. E o que vai acontecer? Vem um espírito de mentira e fala, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E Deus falou, vai que tu prosperará, e tu vai conseguir fazer isso. Não é? Então, Satanás vai vir com o espírito do erro, com mentira, sinais de prodígio de mentira, muitas pessoas vão crer que é Cristo, que é Jesus. Então a coisa é séria, amados irmãos. Quem é santo, santifique-se mais ainda, quem está limpo, limpa-se mais ainda. Tá? Há um preço a pagar, sim. Muitos vão falar para você que não tem preço. Tem preço, e o preço é a busca ao Espírito Santo. O preço é uma vida de oração com Deus. O preço é você orar todo santo dia, buscar ao Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer também, em vários textos, que nós devemos vigiar e orar. Nós devemos orar em todo o tempo, não é? Para evitar essas coisas que há de vir sobre a terra. Não é? Porque se você não orar, o que vai acontecer com você? Você não vai estar vivo espiritualmente. Crente que não ora está morto espiritualmente. Crente que não ora está desprovido do azeite. Porque o que faz o cristão estar de pé é estar de joelho. Então que você venha orar, seja cheio do Espírito Santo, seja abençoado pelo poderoso nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.